Você já ouviu falar quais são as bases da voz cantada? E você sabia que isso é a base de todo o nosso estudo sobre técnica vocal? Então, se você é cantor ou gosta de cantar, fica nesse vídeo porque você precisa saber dessa informação. Eu sou a Yolanda de Paulo e junto com a Bárbara Magalhães a gente forma o Cantoria. O Cantoria é um curso que ensina canto através da internet de forma simples com uma metodologia única. Mas além disso, a gente tem podcast para falar sobre os assuntos relacionados ao canto e ao mundo da música, o nosso Instagram e também estamos no TikTok. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho e manda esse vídeo para aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de cantar. Então vamos lá, o que são as bases da voz cantada? As bases da voz cantada são toda a base, é o nosso norte de todo o estudo da técnica vocal. É a partir dessas bases que a gente faz todo o nosso programa, todo o nosso planejamento de aulas para ensinar a gente a cantar, as pessoas a cantarem e, claro, a gente também saber estudar sozinho. E por que é importante a gente saber quais são as bases da voz cantada? Existem muitos tipos de técnica vocal e na internet a gente tem muita informação. Então, muitas vezes, essas informações ficam desassociadas, elas ficam picotadas e a gente não entende muito bem para onde isso está levando a gente. Então, é muito importante saber as bases da voz cantada, porque assim você sabe em que lugar você está focando o seu estudo, em que parte da formação do som da sua voz você está focando naquele momento, né? E isso te ajuda a identificar quais são os problemas, as questões, as dificuldades que você tem para cantar. Às vezes você acha que é uma coisa e quando você estuda as bases da voz cantada, você pode ver que está em outra coisa que você achava que não era aquilo. Então, a importância tá aí, pessoal. Quando a gente sabe como que funciona a formação dessa nossa voz cantada, quais são as bases que fundamentam isso, a gente otimiza os nossos estudos e, com certeza, a gente tem um resultado muito melhor. É importante dizer que essa informação que eu vou passar para vocês é algo que a gente tem estudado na última década principalmente, tá? E que vem avançando os estudos junto com a tecnologia. Então, professores de canto, fonoaudiólogos, otorrinos, né? Todo mundo estudando aí para entender melhor como que funciona a formação da nossa voz e entendendo melhor como ajudar os cantores. Então, são informações novas, digamos assim, que vai te ajudar muito. Então, bora lá. As bases da voz cantada, a gente separa ela em três, tá? São elas: propulsão, sendo a primeira base da voz cantada. Segundo, retenção. Terceiro, ressonância. Vou repetir: propulsão, retenção e ressonância. Claro que a gente separa assim como 1, 2 e 3, mas a gente sabe que quando o som ele tá se formando, quando a gente está cantando, isso vai acontecer de forma cíclica e quase que às vezes simultaneamente, digamos assim. Então a gente não vai perceber, se a gente não parar para analisar, essas três etapas da formação do som, mas elas estão acontecendo. Vamos começar falando da propulsão. Propulsão é a nossa primeira base da voz cantada e ela é tudo o que envolve o ar. Tá, pessoal? A gente sabe, vocês já devem ter ouvido na internet o quanto é importante você saber respirar para cantar, que a gente tem uma respiração completamente diferente da respiração que a gente usa para falar. Isso porque quando a gente está cantando, a gente tem um tempo de respiração a seguir, né? Eu tenho uma letra de música, eu tenho uma melodia e eu não posso respirar simplesmente a hora que eu quiser. Como, por exemplo, agora, como eu fiz, eu parei no meio da frase aqui para respirar. Na música, eu tenho que respeitar as pausas da melodia e isso torna o cantar mais difícil para muitas das pessoas. A respiração é a parte mais complicada. Mas a propulsão, ela não tem só a ver com o ar que entra, né? Com a quantidade de ar que entra para eu cantar. E sim, como que eu vou fazer a dinâmica de saída desse ar também, tá? Tanto a quantidade de ar que vai passar pela minha prega vocal para formar o som da minha voz, como a força, né? Qual que é a força de propulsão que ela vai passar também pelas pregas vocais. Então, resumindo, tudo que envolve ar, a quantidade de ar que eu puxo, onde eu armazeno esse ar, tá? Aonde eu ativo, quais músculos eu ativo quando eu respiro,
como esse ar vai passar pelas pregas vocais, força e quantidade, certo? Então, tudo isso envolve a primeira base da nosso estudo vocal, que é a propulsão. Então, quando eu falo sobre a quantidade de ar, quando eu falo sobre armazenamento, eu tô falando sobre se eu vou ativar diafragma, intercostal, se eu vou usar o apoio, como que esse apoio vai vir, se ele vai ser forte, fraco, qual tipo de força de apoio que eu vou usar, né? Eu estou falando sobre a força que esse ar vai sair e como isso vai me ajudar ou me atrapalhar, às vezes, na melodia. Então, tudo isso, pessoal, é a propulsão. Então, percebam que aí, só nessa primeira base, eu tenho várias questões, né, do cantor que eu posso analisar. Muitas vezes a pessoa fala assim, não tenho força na minha voz. E às vezes a questão dela tá sendo a falta de apoio, né, na primeira base da voz cantada, na propulsão. Então, nessa primeira etapa, ela não tá apoiando direito para fazer determinada nota e ela sente que a voz dela não tem força. Às vezes a pessoa fala, estou com falta de ar, mas na verdade tá faltando aí uma melhora de planejamento de quantidade de ar que ela tá gastando nas notas. Então você percebe que dentro dessa primeira base já tem vários assuntos. E eu falei aqui sobre apoio, sobre força de apoio, sobre diafragma intercostal. Isso vai ficar para um outro vídeo, eu prometo que depois a gente vai fazer vídeos sobre cada uma dessas coisas para deixar tudo bem explicadinho aqui para vocês no canal. Vamos para a segunda base. A segunda base da voz cantada a gente vai chamar de retenção. E é tudo o que envolve a formação do nosso som. Porque a princípio estamos falando que é só ar, né? A partir do momento que as pregas vocais vibram, né? Que ela tem a vibração através do ar, ela vai formar o som da nossa voz, né? E o que vai diferenciar da formação da nossa voz, por exemplo, da fala, para a formação da nossa voz no canto? É que a gente vai usar notas, a gente vai usar a nossa musculatura aqui, intrínseca da laringe, de uma forma completamente diferente, em alta performance. Então, é diferente de falar por conta disso. As nossas musculaturas vão esticar, contrair, abrir, fechar de forma diferente, né? Então, a gente vai usar esses músculos em alta performance, por isso que a gente adora falar aqui no Cantoria que o cantor, ele é tipo um atleta da voz, né? Ele tá usando as musculaturas que ele tem, que são naturais do corpo dele, só que em outro nível. E isso gera uma certa dificuldade, né? E não só dificuldade, como exige um preparo muscular. Então, quando eu falo da segunda base da voz cantada, a retenção, eu tô falando sobre a formação do som mesmo, sobre a vibração das pregas vocais, sobre a adução e abdução das pregas vocais, sobre laringe, sobre toda essa parte que envolve que é a musculatura intrínseca da laringe que forma o nosso som, tá? Aqui também a gente vai falar sobre os tipos de fechamento, né? Os registros vocais, que é um assunto que, é polêmico, e eu vou fazer um vídeo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, então fiquem tranquilos que vocês vão ficar sabendo sobre o que é. Mas aí você tem tudo isso acontece aqui na formação do nosso som, tá? Então a gente chama essa base de retenção. E de novo, né, pessoal? Às vezes eu acho que eu tô com falta de ar e às vezes eu não tô conseguindo fazer a troca de registro, ou seja, tá acontecendo aqui e não só na quantidade de ar que eu puxei. Percebem como é delicado o estudo do canto? A terceira e última base a gente vai chamar de ressonância. A ressonância, pessoal, é tudo o que vai acontecer no filtro final do nosso som, nas nossas cavidades, na nossa caixa acústica aqui, que é o nosso crânio, tá? O som já está formado, né, através da propulsão e da retenção, e aqui ele vai dialogar com esses espaços que eu tenho da fonética. Então, a gente está falando de boca, de língua, de céu da boca, de espaços, de cavidades aqui na nossa ressonância, na nossa caixa acústica. E isso, pessoal, é muito importante, é uma etapa muito importante da formação do som da nossa voz, porque é ela que vai dar as características finais, ela que vai me dar
os timbres, né? As qualidades do som que eu vou escutar na minha voz. Ela que vai fazer com que eu entenda que a minha voz pode ficar mais assim, mais assim, mais assim. Então, vai depender muito de como eu manipulo, entre aspas, porque manipular é com a mão, né? Mas como eu aqui organizo, tá? Esses espaços nas minhas cavidades. E vocês percebem que também aí tem muitos erros. A pessoa fala, ai, minha voz é feia. Mas aonde que como que ela está organizando esses espaços, né? Será que ela está organizando de uma forma, a única forma que tem é essa? Será que não tem outra forma que ela vai gostar mais do som dela? Então percebam que a cada base, né, a gente tem uma complexidade de coisas que acontecem ali e que podem estar te ajudando ou te atrapalhando nos seus estudos e informar uma voz que você escute e goste bastante. Então, resumindo, a gente tem propulsão, que é tudo que envolve o ar, retenção, que é tudo que envolve a formação do nosso som, e ressonância, que é tudo que vai mostrar como esse som vai dialogar com o ambiente e com quem está escutando. Se você não sabia disso, agora você já explodiu aqui, porque aí você vai entender em que etapa, em qual dessas fases você está estudando nesse momento, quais são as suas dificuldades, aonde que elas se encontram. E aqui no canal a gente vai fazer uma série de vídeos para explicar direitinho cada uma dessas coisas para vocês, com todos os assuntos que envolvem, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, manda para um amigo e não esquece de seguir a gente aqui e nas outras redes sociais para você ficar sabendo de tudo do mundo do canto com a gente, tá bom? Até a próxima e a gente se vê.